horrível não está associado a algo ruim, a algo mal, mas está associado a algo extraordinário. Como que Deus é tão maravilhoso em suas obras, tão maravilhoso a tal ponto de realizar esse feito extraordinário, tá? Todo ser humano que se move nessa terra, todos os seres criados que estão associados à criação, né? Todos os mamíferos, todo ser criado passa por um período de gestação. E nesse período de gestação, Deus está presente. Veja o que o salmista está dizendo aí, que Deus já ouvia, ainda que ele era uma massa informe, ou seja, ainda estava tomando forma, Deus já o contemplava, Deus já o via, ou seja, Deus participa ativamente de todo o processo de gestação, onde aquele ser está sendo formado, Deus está participando. Amém? Afinal de contas, Ele é o autor da vida. Amém? Ele nos deu a sua vida. Você pode louvar a Deus por sua maravilhosa criação? Eu estou diante da criação de Deus. Você veio à existência porque Deus criou você. E olha, deixa eu te assegurar uma coisa. Deus não comete erros. Deus não comete falhas. O seu pai ou a sua mãe pode não ter planejado você. Você pode ter vindo à existência até mesmo na condição de não tendo pais legítimos, mas você é filho, e não existe filho ilegítimo. Filho é filho, uma vez que foi gerado e veio ao mundo, veio na condição de filho. Amém? Então, é importante você compreender isto, que você não é um fracasso, você não é um erro, ainda que possa representar para alguém, como eu disse, ainda que seus pais não tenham planejado você, mas Deus planejou. Amém? Deus planejou. Deus é extraordinário. E quando Deus, Ele traz a pessoa à existência, Ele faz de tudo para acompanhar, para cuidar, para velar. Amém? Então, veja só, esse Deus que, como já disse, participa ativamente da gestação, da formação, lá no ventre materno, Ele está participando, formando cada parte, cada membro do corpo no seu devido lugar, participando de toda a estrutura do corpo humano. O corpo humano é uma estrutura que nenhuma tecnologia do mundo que existe ou que vai existir conseguirá fazer, criar ou superar. Somente Deus. Veja como que é a estrutura do nosso corpo. O organismo humano constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Possuímos 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas. E os sinais dessas células trafegam no nosso corpo, indo e vindo, numa velocidade de aproximadamente 360 quilômetros por hora. Você pode glorificar a Deus aí? O nosso corpo constitui-se de 70% de água. Temos aí 96.500 quilômetros de veias e artérias. Temos 10 bilhões de vasos capilares. Temos 100 trilhões de células, que todos os dias células morrem e células nascem.
Olha como Deus é extraordinário. Todo dia você vai dormir, com certeza, eu vou dormir daqui a algum tempo, né? E aí o que é que vai acontecer? Células estão morrendo e células estão nascendo. E você está dormindo e nem está se dando conta que Deus está cuidando do teu corpo físico. Esse corpo, ele é tão preciso, tão extraordinário na sua formação, na sua conexão, na sua ligação entre os membros, que se porventura, como já vimos diversos casos, em que as pessoas precisam fazer um transplante de medula, um transplante de rins, ou um transplante de fígado, e aí o que acontece? Tem que se fazer um trabalho para que não haja rejeição. Porque se houver rejeição, pode comprometer todos os outros membros do corpo, todos os órgãos, e a pessoa vai à morte. Percebe? Como que ele identifica um ao outro, como ele está totalmente ligado, como ele funciona numa harmonia extraordinária. É o coração palpitando, bombando sangue, é o cérebro comandando nos seus neurônios todo o sistema nervoso, tudo bem relacionado. O cérebro sabe precisamente a hora que você tem que dormir, aí ele já começa a mobilizar para o sono vir. Entende? Tudo isso é maravilhoso. Você pode adorar a Deus por isso? Agora, é importante nós entendermos aqui que este corpo, Deus deu ele para mim, o meu corpo, evidentemente. O seu, Deus deu para você. E aí, a gente tem que compreender que o dever de administrar o corpo físico é meu, é seu. Muitas pessoas não se dão contas, e muitos cristãos, desta responsabilidade. E aí a gente percebe que nas Escrituras existe algumas metáforas e ensinos espirituais sobre o corpo, como por exemplo, o corpo do pecado. Veja Romanos capítulo 6, versículo de número 6. Vamos acompanhar aí juntos na Bíblia Sagrada, amém? Porque fica melhor a gente folheando a Bíblia, né? Romanos 6, 6. Olha o que está escrito: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Vamos ler também mais alguns versículos aqui já. Vamos ler do verso 12 ao verso 14. Está aqui, olha que bom, está na tela aí. Ficou mais fácil aqui, dá para vocês acompanhar. Ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Verso seguinte: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14, me ajude na leitura, todos vocês, vamos lá, amados. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, nessa metáfora aqui, o nosso corpo, num sentido espiritual, é relacionado ao corpo do pecado. Quando antes vivíamos uma condição de vida onde o eu reinava e a gente só praticava pecados, iniquidades, transgressões,
A maioria dos pecados relacionados ao velho homem, à velha natureza, fere o corpo que Deus deu para a pessoa, que está relacionado à sua vida, tá? Porque assim, tem uma expressão grega chamada zoe ou zoé, alguns falam zoé, outros zoe, eu prefiro ficar com essa zoe, né? Que é a expressão que demonstra que quando Deus criou o homem, Ele o fez do pó da terra, e que Deus então, ao ver o homem ali, ó, já pronto, soprou nas suas narinas e o fez alma vivente. Aí está essa expressão, zoe, quando Deus faz isso, ó, é o fôlego de vida, Deus dá a vida dele para o homem. Então, esse termo é este, ou seja, a vida de Deus em nós. Amém? Toda criança quando nasce, ao nascer, já leva um tapinha. Por que o médico faz isso? Dá um tapinha para a criança chorar. Porque é justamente para, naquele momento, dilatar, provocar uma dilatação nos pulmões da criança. Aquele choro é justamente para ver como está o zoe, o fôlego de vida, como ela vai agora lidar com respirar nesse mundo. Até então ela respirava no ventre da mãe. Como que vai ser isso agora? A partir daí, a pessoa é contada todos os seus dias de vida como administrador, mordomo do seu corpo. E aí o que as pessoas fazem? Elas então começam a administrar de maneira errada o seu corpo. Por quê? Porque começa, com o passar do tempo, se tornar o corpo do pecado. E por que se torna o corpo do pecado? Porque alimenta o corpo com vícios, bebida, prostituição e tantas outras coisas que vai fazer com que o corpo, que é, nós vamos ler essa expressão aqui, que é também conhecido como o templo do Espírito Santo. As pessoas estão profanando esse templo, sem o conhecimento, evidentemente, mas o fato é que elas estão administrando o seu corpo. Isso é o X da questão, tá? Se a pessoa, ela se entrega em, seja qualquer vício, seja o vício da bebida, da prostituição ou da droga, o que ela está fazendo com o corpo? O corpo está ficando bom? Está se tornando um corpo saudável, bem cuidado? Não. Ela está comprometendo vários membros do corpo, vários órgãos do corpo. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus, você é templo do Espírito Santo, você não habita mais no corpo do pecado, você é um novo homem, uma nova mulher gerado em Cristo Jesus. Amém? Você recebeu agora sobre o seu corpo o Espírito Santo. Você pode glorificar a Deus por isso? Paulo também chama aqui o corpo de casa terrestre. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Vou ler aqui até o verso 5, bem interessante isso aqui, olha. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, aí Paulo usa a palavra tabernáculo para se referir ao corpo, amém? Se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vamos ler juntos? Vamos lá? E por isso também
Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos ora, quem para isto quantos pode glorificar a Deus por isso? Veja, meus amados irmãos, que Paulo, ele fala que esse tabernáculo, comparando o corpo na sua estrutura terrenal, física. Como eu já disse, tem muitas pessoas que não administram bem o seu corpo, e aí sofre as consequências disso no próprio corpo. Agora, quando nós temos um encontro real com Deus, o Espírito Santo nos transforma, e Ele passa a habitar em nós, a estrutura deste corpo, evidentemente, que ela vai sofrer uma transformação. Mas isso não quer dizer que está totalmente imune à sua natureza terrenal. Ou seja, a pessoa que compreende que agora ela tem que andar em novidade de vida, evidentemente, o corpo vai se tornar um corpo saudável. Por quê? Bebia, não bebe mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se usava droga, não usa mais. Percebe? O que vai acontecer com esse corpo? Todo o efeito daqueles vícios que gerava nele enfermidade e o mal, vai sendo eliminado. Só que a gente sabe que o efeito daquilo vai vir. Vai vir. Amém? Quem está entendendo, diga amém. E é muito comum também nós enfrentarmos as enfermidades. Crente fica doente, sim ou não? Fica. Fica doente, não é super-homem não. Não. Agora, vamos analisar. Paulo está chamando esse corpo de tabernáculo. O tabernáculo, quando ele fala sobre tabernáculo, o tabernáculo na antiga aliança, ele era móvel, transitório. Mudava de um lugar para o outro. E ele fala aqui também sobre o novo corpo. O corpo com a estrutura do céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele fala no verso 4 que nós gememos carregando essa estrutura desse corpo, que é frágil, que é terrenal, que sofre com a consequência do pecado original. Agora, nós temos que compreender que andando em novidade de vida, nós temos o penhor do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo habitando em nós, nós somos o que agora? Templos do Espírito Santo. Diga, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, qual é o nosso dever? Santificar o corpo. Se somos templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, temos que santificar o corpo. E santificar o corpo também está ligado, parece que não, mas está ligado também a cuidar da saúde. Como está a sua saúde? Você está cuidando dela? Porque o Espírito Santo não vai cuidar da sua saúde. Como eu disse, o corpo, ele tem a estrutura do pecado original, que vem aí as enfermidades,
que com o passar do tempo, esse corpo evidentemente vai envelhecendo. Com o passar dos anos, nós não somos mais o mesmo. Gostaríamos, né? Quem não quer, quem aqui não gostaria de voltar 20, 25 anos atrás? Vamos entrar aí debaixo da máquina, né? Que faz rejuvenescer, né? Ficar novo. Hã? Você lembra daquele desenho que tinha? Entrava lá do Pica-Pau, né? Entrava o vovozinho lá. E saía o jovem fortão. A fonte da juventude. Orlando me ajudou ali, lembrou. Quem não quer isso? Hã? Seria bom, né? Mas lembre que a árvore da vida foi tirada aqui da terra. Você sabe por que Adão conservava o seu corpo saudável? Porque todo dia ele comia da árvore da vida. Todo dia. Ele ia lá, opa, deixa eu me renovar. Todo dia. Quando ele pecou, Deus colocou anjos e guardiões em torno do jardim e disse: vamos colocar para ele não entrar, ele vai ser expulso, ele não vai poder mais entrar aqui por causa da árvore da vida. Porque se ele comesse na condição de um pecador, ele iria viver muito mais do que ele viveu, e com saúde. Então, temos que compreender que santificação, diga comigo, santificação também está relacionado a cuidar da saúde. Por quê? Quem é o mordomo do seu corpo? Você. Você que tem que cuidar dele. Ué, se você não penteia o cabelo, acorda todo dia sem lavar o rosto, sem escovar os dentes, sem tomar banho, como é que vai ficar esse corpo? Os olhos cheios de remela, um bafo de onça, o cabelo começa a ficar duro, ninguém suporta o mau cheiro. Por quê? Não está cuidando do corpo. Não está administrando o corpo. Então é importante você entender que um dos meios da santificação é o cuidado com o corpo. Cuidado com o corpo. Nós temos uma estrutura nesse corpo. Diga comigo, eu sou corpo, alma e espírito. Nós cristãos gostamos muito de cuidar do espírito e da alma. Louvamos a Deus, glorificamos a Deus, fazemos jejum, fazemos campanha, queremos crescer no espírito. Tudo isso é maravilhoso, mas lembre de uma coisa: a sua alma e o seu espírito está no seu corpo. Aí come fora de hora, come tudo que não deve comer, bebe o que não deve beber, não dorme a quantidade de horas correta que precisa se dormir. Eu tenho uma saúde de ferro. Vai chegar a hora que vai enferrujar. Vai enferrujar. Extrapola. A conta vai vir, meu querido. E Deus só está olhando assim, Aí fica lá, Senhor, acrescenta meus anos de vida. Desse jeito aí, comendo uma feijoada 10 horas da noite. É assim que você quer que eu acrescente seus anos de vida? Analisa. Percebe? Mordomia do corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Vamos ler aqui, olha. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23.
Vamos ver o que está escrito aí? Olha lá, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Que mais? Quem é que tem que conservar o corpo? É Deus ou é você? Que Deus, irmão? É você. É você. Olha ali, ó. Plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo como a gente é malandro? Ah, é Deus. Não, é você. Sou eu. Quem tem que cuidar da sua saúde não é Deus. Deus já faz a parte dele. Mas se você não fizer a sua, se você não administrar corretamente aquilo que ele te deu, o corpo, alma, espírito, a vida, querido, não adianta. A conta vai vir. A conta vai vir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ler mais uma referência aqui, ó. Efésios capítulo 5, verso 25 e 26. Ó, é isso aí mesmo. Vós, marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, meios de santificar-nos. Amém? Vamos lá agora também para a próxima referência. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 11. Ó, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Diga comigo, eu sou responsável pelo meu corpo. Somos responsáveis. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Templo do Espírito Santo. O Espírito tem que estar firme, a alma também, santificando em todo tempo nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Agora, cuidar da saúde também faz parte da santificação. Se você não está cuidando, o que vai acontecer? É dor aqui, dor acolá, dor no estômago, dor em tudo quanto é lado. A conta vem, e Deus fica olhando. E aí? Quer viver mais um tempo? Quer viver? Quem quer ir para o céu aqui agora, hoje? Vem aqui, que eu vou orar por vocês. Jesus, leva agora, vem cá, vem. Olha, baixaram tudo a mão. Viu?
Aí o que acontece com o crente? Só lembra do cuidado da saúde quando acontece alguma coisa. Aí fica desesperado. A gente tem que combater esse chavão que diz aí fora que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Não, irmão, a gente não pode concordar com isso aí, não. Não. Aqui não tem um bando de comilão esfomeado, não. Nós temos que comer na medida certa. Glutonaria na Bíblia é pecado. Então, quando você come além do que o corpo precisa, você está pecando. Chama-se glutonaria. Entende? Não tem jeito, não tem para onde correr. Tá? Como que prestamos nosso culto a Deus? Como é o nome do culto que prestamos a Deus? Racional. Ele é espiritual, mas ele é feito com a razão. E a razão está associada ao corpo. Tá? De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Tá? Quando fala de um sacrifício vivo, a imagem que se tem é daquilo que era ofertado a Deus na antiga aliança, como sacrifício que era prestado. Então, compreenda uma coisa: o nosso culto racional, eu venho para adorar a Deus com a razão, com o entendimento e com a fé. Amém? Por isso que Paulo, nós vamos falar sobre aqui a administração dos dons espirituais. Nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos falar sobre isso. Tá? Você já imaginou se eu ficasse o tempo todo aqui falando em língua estranha? Já não tinha mais nenhum aqui, todo mundo já tinha ido embora. Ué, um ia ficar olhando para o outro. Você está recebendo a interpretação? Não, eu não. E você? Eu também não. Então não estou entendendo nada que o pastor está falando. Vamos embora. Lá em Santo André, no campo de Vila Alzira, uma vez, o pastor colocou um obreiro para dirigir uma congregação, e ele só falava em língua, pastor Antônio. Ele cumprimentava a igreja em língua, lia a Bíblia em língua, cantava em língua, e pregava em língua. Aí um dia a gente está na escola dominical, lá na sede, chega um ônibus. A igreja inteira chegou e entrou. Aí o pastor já falou: é problema. Aí terminou o culto, a gente reuniu com os irmãos. Aí um obreiro falou: pastor, não entenda a gente mal, não entenda a gente como rebelde. Mas pastor, é o seguinte, o senhor mandou o dirigente e esqueceu de mandar o intérprete. Porque ele só fala em língua. Aí o pastor: meu Deus, eu não acredito. Não, pastor, a coisa está feia. A gente veio aqui já depois de muito tempo ouvindo língua. E mais nada. Aí chamou o obreiro para conversar, para poder falar: meu filho, assim não dá. Percebe? Tem que saber administrar. A Bíblia está escrito bem claro. Paulo deixou isso bem claro quando ele vai falar lá em Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais. Ele enfatiza: o espírito está sujeito ao... Administra o dom com sabedoria. Amém? Estamos no controle, porque, diga comigo, o culto é racional. Racional. Tá? Então, mordomia do corpo. Temos que entender que essa mordomia está relacionado também
a saúde, para que possamos com saúde adorar a Deus, fazer a obra de Deus, servir a Deus com disposição, com alegria. Amém? É isso. É isso. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Quem vai cuidar melhor do seu corpo a partir de hoje? Aí o crente ouve do médico lá, você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode comer isso. Ele está lá, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado Jesus. É o demônio, eu estou vendo, ele está nele. Como é que faz, irmão? Não vai ter eficácia, tratamento, não vai ter nada. Aí como que você quer viver uma vida com saúde? Viver anos de vida? Pastor, mas o senhor não acredita que Deus pode levar a pessoa a hora que Ele quiser? Acredito, creio. Mas isso não significa que eu não tenho a obrigação de administrar o meu corpo físico, a minha saúde, a minha alma, o meu espírito, enquanto eu estiver aqui, enquanto Ele permitir que eu esteja aqui. Isso não exime a nossa responsabilidade. Amém? É que nem, em tudo está relacionado a isso. Estamos dirigindo um carro. O carro é a máquina, quem está ali, você é o ser humano. Agora Deus vai falar comigo. E o que acontece se você andar acima da velocidade? A responsabilidade é de quem? Tua ou de Deus? A imprudência é de quem? Tinha um irmão que ele era eletricista, um excelente eletricista, muito procurado. No dia da folga dele, das raras folgas dele, que ele tinha para descansar, para estar com a família, ele está lá, deitado no sofá da casa dele, descansando, era a folga dele, quando alguém chega, procurando o serviço dele. Estou precisando, aconteceu isso, um imprevisto, está tudo apagado lá, não tem energia, e tal, dá para você ir lá me socorrer? Rapaz, mas hoje é minha folga. Mas me ajuda aí e tal, não sei o quê. Tá bom, daqui a pouco eu vou lá. Ele foi socorrer a pessoa, resolveu o problema, só que ele nunca mais voltou para casa. Ele morreu naquele dia. O problema veio, ele cometeu uma distração e recebeu um choque de uma voltagem enorme e morreu na hora. Quem é o responsável por isso? Deus? Percebe? Seu corpo tem limite, o meu também tem. Respeita o limite dele. A Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo conforme as nossas forças. Não é acima das nossas forças. Não. Não é assim. Está errado. Problema? Todo dia tem. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Todo dia. Todo dia tem problema. Todo dia tem luta. Mas você é único. Você não é 1000. Ainda que você possa valer por 1000. Mas você é um só. E se você não cuidar de você,
ninguém vai ter iniciativa para cuidar de você. Porque na hora que você precisar das pessoas para cuidar de você, vai ser difícil. Só tem um que pode cuidar de você. É por isso, presta atenção, que Jesus condicionou, vou terminar. Condicionou sobre a administração do amor. Nós vamos falar sobre isso também. Ele condicionou a administração do amor. Olha o que ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu ser, de todo o teu coração. E o próximo como a ti mesmo. Por que que Jesus falou isso? Por que que ele condiciona a medida de amor ao próximo à medida com que você ama a si mesmo? Porque se você se ama, você vai se cuidar. E você só vai dar amor se você tiver amor próprio. Porque se você não tiver amor próprio, você não tem amor para dar para ninguém. E não fica pensando que as pessoas vão te suprir, dando para você o amor que você não tem em você mesmo, que elas, por mais que se esforçam, não vão conseguir. Você não vai ficar satisfeito. Está cheio de pessoa que não consegue ser realizada sentimentalmente por causa disso. Não tem amor próprio. Aí quer que o outro fica provendo para ela o que ela não tem para dar para ela e nem para os outros. Entende? Quantos podem adorar a Deus por essa palavra? Se coloque de pé no seu lugar aí, em nome de Jesus. Se ame. Põe a mão no peito assim e diga: eu tenho que me amar. Mais uma vez, eu tenho que me amar. Porque o que é o amor na prática? Cuidado, zelo. Isso é amor. Cuidado, é você cuidar de você. Cuida de você. Amém? Cuida da sua saúde. Amém? Cuida do seu espírito, da sua alma. Amém? Administre o seu corpo físico. Administre. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Porque Jesus precisa de uma igreja com saúde. Pastor, se faltar saúde, ele tem para dar. Mas ele vai dar com alegria para aqueles que estão fazendo a sua parte. Se a pessoa é negligente, não faz, aí ele vai ficar ouvindo um clamor, vai ficar ouvindo, vai ficar olhando. Dou ou não dou mais uma oportunidade? Aí ele envia os seus profetas: vou dar mais uma oportunidade, mas se conserta, se cuida. Aí o Espírito Santo vai constrangindo a pessoa, e ela vai refletindo da forma com que ela estava vivendo, né? Comendo leitão meia-noite, torresmo, feijão gordo. Come. Parecendo aqueles bichinhos daquele videogame. Que Deus nos dê graça, sabedoria, amém? Amém? Cuidar da saúde não é pecado, não. Amém? Não é pecado, é dever. É dever. E tem mais, hein? O corpo nosso constitui todas as partes que requer cuidado. Às vezes a pessoa precisa passar por um médico psicólogo. Precisa cuidar. Não é pecado, não. Não é errado, não. Às vezes a pessoa precisa de um psiquiatra também. Não é porque está louco, não. Não estou louco. Sai fora.
Não, meu querido. O louco vai direto para o sanatório. A hora que o louco procura o psiquiatra, ele já dá um sossega-leão e diz, manda para lá. Porque procurou já tarde. Entende? Saúde mental. Cuida. Não é errado não. Se precisar, vai. Eu já tive casos que me chamou para expulsar demônio. Cheguei lá, não era demônio, irmão. Problema aqui, na cachola. Não tem demônio aí não. Leva para um psiquiatra. É ele que vai resolver. Eu não vou resolver não. Entende? Então, cuida. Cuida. Amém? Vai fazer bem. Para quem precisa, faz bem. Tá? Vale um glória a Deus? Pai, nós te adoramos e te bendizemos por esta palavra.